Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje venho falar pra vocês de uma vez que eu acabei me apaixonando por um homem gay. Bom, pessoal, por que que isso aconteceu? Bom, eu sou hétero, né? Eu gosto de homem, mas na minha adolescência, pessoal, eu vivia uma adolescência muito isolada. Eu não tinha amigas, eu era pobre. O meu único passeio era da escola para casa, da casa para a igreja. Então era só isso que eu fazia, né? Ia para a escola, ia para a igreja e voltava para minha casa. Então assim, e sem falar que eu também era super jovem, não tinha a cabeça que eu tenho hoje, né, a mentalidade que eu tenho hoje, não tinha o conhecimento sobre relacionamentos que eu tenho hoje, não entendia nada sobre a vida, mas aconteceu de eu me encantar, não sei exatamente se foi apaixonada, pessoal, mas foi um encantamento. Eu fiquei bem encantada por um cara que era gay. Só que assim, pessoal, como que isso aconteceu, né? Esse cara, eu acompanhava ele nas redes sociais, né? Só que assim, ele era um homem gay, só que ele era um homem gay que usava roupas masculinas. E assim, ele tinha um corpo bonito, ele era lindo, sabe? Cabelo lindo, todo cacheadinho assim. Ele tinha um rosto, um formato de rosto bonito, simétrico, né? O corpo era bonito também, era alto, tinha uma boa altura, usava roupas muito bonitas, sabe? A roupa ficava super linda nele. Ele usava roupa social, né? Então, muita camisa manga longa social, aquela calça em alfaiataria, aquela cinta, né? Tênis, geralmente ele usava sapato social também. Então, assim, pessoal, ele era lindo, literalmente. Não era porque ele era gay que ele, enfim, não fosse bonito, né? Hoje tem muitos homens gays que são perfeitos, maravilhosos. E além dessa boa imagem que ele tinha, né, por ele ser muito bonito, ele também era um cara super educado, ele era gentil, não só. Eu nunca de fato conversei com ele pessoalmente, sabe? A primeira vez que eu conversei com ele foi virtualmente mesmo, porque eu pedi uma indicação de um livro. Ele gostava muito de ler livros, e aí eu tava em dúvida, né, sobre qual livro comprar. E aí eu acabei perguntando para ele, porque ele era um influenciador, pessoal, na cidade dele. Então, assim, muitas mulheres procuravam ele para passar informações de livros e e eu sou extremamente encantada com inteligência, né? Homens inteligentes me atraem muito. Usava óculos de grau também, então isso deixava o combo perfeito, né? Era um homem muito bonito, era um homem muito educado e também era um homem extremamente inteligente, né? Era um cara, sabe, que sabia falar de muitos assuntos, era um cara que, enfim, falava com muita elegância, sabe? Algumas vezes ele também dava algumas palestras. Então tudo isso me encantou, pessoal. Me encantou. E eu era menina nova, não tinha muita ocupação para a cabeça, não tinha amigos. E assim, realmente, quando eu conheci, né, esse cara, mesmo que de forma virtual, eu via ele como o tipo de homem perfeito que um dia eu queria encontrar. Só que eu sabia que ele era gay, porque ele era casado, né? Então, foi assim, pessoal, foi uma admiração. Não vou dizer aqui amor, sabe? Mas foi um encantamento. Eu fiquei admirada pela inteligência que ele tinha, pela educação que ele tinha para falar com as pessoas. Eu fiquei encantada pela aparência, né? Aparência impecável. Era uma pessoa que cuidava do próprio corpo, né? Fazia academia, caminhadas, enfim, realmente era uma pessoa que também vivia uma vida incrível, né? Viajava, tinha amigos influentes.
Ele era uma pessoa querida na cidade dele, todo mundo da cidade dele conhecia ele, sabe? Ele era uma pessoa bem destacada ali na cidade dele. Então, assim, eu acho que foi um combo completo. Só que só tinha esse detalhe, né? Ele era gay. Mas é isso, pessoal. Fica a admiração, né? Eu admiro ele até hoje. Hoje eu não vejo muita postagem dele nas redes sociais, porque hoje a minha cabeça tá focada em outras coisas. Mas assim, eu acho que a admiração continua, porque ele era um cara extremamente inteligente, é um cara extremamente educado, então isso chama atenção, né? Homens educados, homens inteligentes, as mulheres gostam. Então, mesmo que seja um homem que gosta de outro homem, mas mesmo assim, muitas mulheres, eu acredito que eu não fui a única, pessoal, que ficou encantada por ele, mas muitas outras mulheres, acredito eu, que também se encantaram com ele, porque ele era muito gentil, muito educado, sabia conversar com as pessoas e extremamente inteligente, né? Então foi um combo completo que fez com que eu ficasse encantada. Então, assim, pessoal, são coisas impossíveis, né? Mas não foi uma experiência ruim, sabe? Porque ele me distraiu num momento onde eu não tinha amigos, entende? Então, às vezes eu passava minutos ali acompanhando os stories dele, assistindo algumas palestras que ele passava, algum ensinamento. Então, assim, de certa forma, foi um professor, também foi um colega, não vou dizer amigo, porque nunca nos vimos, nunca nos encontramos, né? Mas assim, fica a admiração. Eu tenho admiração por ele até hoje e respeito muito, sabe? Mas é isso, pessoal. Eu acredito que quando a pessoa é gentil, é educada, não importa se é gay, se não é, sabe? O respeito é o mesmo, porque ele literalmente, pessoal, um príncipe. Um príncipe, sabe? Um cara realmente digno de um príncipe. Tem todas as características de ser um príncipe, né? Mas, enfim, ele era uma pessoa querida, né? Era e é uma pessoa muito querida por muitas pessoas, né? Talvez pelo fato dele ser um pouco exposto, né? Por ele ser um influenciador, ele acaba chamando a atenção de muita gente e eu acredito que eu não fui a única garota que se admirou por ele, né? Que se encantou pelo jeito dele.